Olá, crianças do sexto ano. Nós estamos aqui na matéria de estudos amazônicos, certos? Talvez alguns não tenham tido essa matéria no quinto, talvez alguns não tenham ouvido falar, mas esse ano nós iremos então trabalhar estudos amazônicos, tá bom? Crianças, olha só. No próprio nome diz, estudos amazônicos, nós iremos estudar esse espaço amazônico, tá? Entenderemos a questão dos povos que habitam na Amazônia, sobre a questão dos animais, da floresta, tá bom? Então, a gente vai falar basicamente rapidinho para entender esse conceito amazônico, tá? Então, olha só. Aqui no slide 1 a gente observa duas imagens, então perceba. Os povos que habitam na Amazônia, tá? Eles foram se multiplicando aos milhares, certo? Eles constituíram, então, complexas redes linguísticas, intricadas redes sociais e harmoniosos sistemas econômicos de trocas e farturas. Então, a gente vai entender rapidamente um passeio histórico para a gente compreender esse conceito amazônico, tá? Então, olha só, por volta de 14 mil anos, quando levas de imigrantes asiáticos chegaram ao Rio Amazonas, a gente então tem que entender a hipótese mais aceita atualmente entre os historiadores é que o homem chegou às Américas, tá? Por volta de 20 mil anos por um estreito chamado Estreito de Bering, certo? Bom, para entendermos a história dessas primeiras civilizações, a gente então entendeu um período que deve ser estudado e compreendido, que esse período ele antecede o ano de 1500, tá? Com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E aí esse palco de discussão, ele é construído nas regiões que hoje a gente chama de Amazônia Legal. Bom, eu falo rapidamente, tá? Porque é uma breve introdução daquilo que nós iremos falar durante esse ano todo em estudos amazônicos, certo? Olha só, aqui nesse segundo slide, a gente então vai ver basicamente o que iremos ver esse ano. Então, olha só. Bom, a diversidade do mundo amazônico, nós iremos então ver a Amazônia como um território e com muitos significados, tá? A gente vai entender que na Amazônia existe um passado comum, a Amazônia, uma história milenar na Amazônia, uma produção de alimentos, a diversidade amazônica como uma construção social, a sociedade diversa produz então cultura diversa, caso do boi-bumbá, certo? Além do mais, a gente vai ver sobre as primeiras sociedades na Amazônia e dentro dela nós iremos ver as populações indígenas anteriores à conquista, diferentes povos indígenas, tá? Diferentes línguas, povoamento da Amazônia, um estudo em construção, tudo isso dentro dessa unidade, tá? As sociedades indígenas na Amazônia, novos saberes. A questão, gente, a gente vai ver que existe na Amazônia uma divisão da vegetação amazônica, a questão da várzea de terra firme, mata de terra firme, mata de várzea, tá? Mata de igapó. E a natureza como um povoamento na Amazônia. E aí nós falaremos também os europeus na Amazônia. Dentro desses europeus na Amazônia, então a gente vai falar sobre a expansão europeia na Amazônia, tá? A gente vai ver as Amazonas, tá? Desde as Amazonas aos monstros que eram constituídos naquela época e até hoje ainda são, tá? A gente vai entender sobre a União Ibérica e a expansão portuguesa na Amazônia. Vamos compreender a diferença de capitanias, de vilas, das Seis Marias na Amazônia também. E aí a gente vai entender, gente, a disputa pela posse na Amazônia, desde a fundação de Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, certo? Tudo isso nós iremos ver durante esse todo o ano, tá? Então, basicamente, gente, em estudos amazônicos, como é uma disciplina livre, então a gente pode explanar de várias maneiras esses assuntos que nós abordaremos esse ano, certo? Então, crianças, será distribuído a vocês material de estudos amazônicos, tá? De estudos amazônicos. Nós abordaremos imagens, analisaremos imagens, falaremos das comunidades tradicionais pertinentes na Amazônia, certo? Tudo isso nós falaremos esse ano.
Então eu espero que em Estudos Amazônicos a gente destrinche esses povos amazônicos, os povos tradicionais, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, certo? Falaremos sobre a floresta amazônica, sobre a questão da biodiversidade, que é a floresta mais os animais, tudo isso nós falaremos, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e fiquem com Deus.